também. Cara, isso dá pra todo mundo fazer, né? Procurar um lugar... Deixa eu te perguntar uma parada. Como é que... Porque assim, você falou várias vezes aí sobre uma gerência, de certa forma, espiritual, que, por exemplo, não, esse espírito aqui vai reencarnar, então peraí, chega aqui, essas características aqui, não sei o quê, vamos, sei lá, você inclusive usou o termo laboratório, vamos, essa vida vai ser de X jeito. Cara, quem é que gerencia? Quem são esses gerentes que fazem essa distribuição de reencarnação ou de vida e sei lá? Na coleção de André Luiz, do Chico Xavier, conta muito a vida espiritual. E tem essas questões que você falou do laboratório, tem a gravidez, tem a reencarnação, tem as doenças, tem as missões dos espíritos que vieram para cumprir. Tem tudo ali nessa coleção. É muito completo. E, inclusive, esses livros, eles adiantaram algumas coisas, como, por exemplo, a função biológica da glândula pineal. E outras funções do cérebro que só foram ser descobertas recentemente. Então, existem realmente americanos que estão estudando esses livros, que traduziram, porque eles querem saber se tem mais conteúdo. Como que um cara que estudou até a quarta série, há 80 anos atrás, falou de coisas que estão sendo descobertas recentemente. Esses são fatos que, embora o cara seja cético, não tem como o cara ser cético contra... Quer dizer, não tem como o cara discordar de algo que realmente é um fato que aconteceu e que se dane o que o cara acha. Mas como que acontece isso? Na verdade, a gente tem que pensar de uma forma contrária. O mundo espiritual, ele é muito organizado. E existem espíritos ultra inteligentes. Então, você pega um espírito desse, um diretor de um laboratório desse, ele consegue fazer... Você pode pegar os 10 melhores matemáticos da Terra, colocar numa mesa com a melhor calculadora, ele faz todos os cálculos 50 vezes mais rápido. Porque são seres que têm uma capacidade muito além do que a gente compreende, porque eles estão sem a matéria física, a matéria densa, que faz com que a gente fique limitado. Entendeu? Então, assim... sendo bem exemplificar, assim, existe essa organização. Então, essa organização começa com o governador do nosso planeta. Quem que é? Jesus. Aí depois vem os ministros dele, vem os outros caras, aí tem cada departamento organizado. Então, vamos dizer assim, existe, por exemplo, um anjo da guarda para o planeta, existe um anjo, quer dizer, para o continente, existe para o país. Isso quem fala é Jesus, Chico Xavier, fala no livro lá, que é Ismael, o anjo da guarda do nosso país. Existe Isso é interessante regional... que você está falando, porque da última vez que eu conversei com o Daniel, ele falou que existem os demônios também. Exato. São principados territoriais que tem também mais ficam. Isso é totalmente real. Ficam tem em muito locais mais demônio, determinados. espírito inferior, do que espírito do bem na face da Terra. Você concorda com isso? Eles foram enviados para a Terra, está escrito na Bíblia, foram mandados para cá. Você concorda que por aqui, na rua, em forma geral, tem um monte deles? Tem, eu acho que assim, somente assim, aqueles que são filhos de Deus ou pessoas que fazem o bem, essas pessoas estão guardadas, estão protegidas pelos anjos. Sim, exatamente. Agora, é uma exceção, não é a regra, não é a Igual. regra. Infelizmente, a maioria está sujeita Fala igual, a isso. por quê? Estão cedendo a vícios, estão cedendo a egoísmos, Exato. e aí eles vão ser atacados diretamente por esses caras. Já teve alguma proposta deles porque comigo acontece direto. Eu entro no meu quarto, aí tá os caras lá, tudo me esperando. Mas é óbvio que o meu mentor deixa, porque, né, ele quer que eu viva aquela situação. Aí eu falo assim, pode falar. Aí tá os Nevermore lá e os Nevermore tudo assim, tudo me esperando. Eu falo, pois não. Você fala, a gente quer conversar? A gente quer conversar. Se você parar com esse negócio de reforma íntima, a gente pode te dar tudo que você quiser. Tudo. Eu falei, não quero não, obrigado, tô de boa. Não, pensa bem, você não precisa disso. Eles sabem falar. Eles falam coisas que eles não são nada burros. Eles falam coisas que tipo assim, vão atrair você. Ele te conhece, ele já estudou você antes de atacar. Eles não conseguem fisicamente destruir, cara? Eles podem, em alguns casos, eles conseguem fazer algumas coisas, mas só se os do bem deixarem. Então tem que ter entendeu? Tem que ter algum propósito para isso. Né? Então, por isso que às vezes ocorre, você nunca ouviu falar em nenhum fenômeno físico, fenômeno de algum espírito e tal? Não, já ouvi falar em vários fenômenos. Você coloca cada uma pessoa que tem pelo menos uma experiência que não tem lógica, nem sentido ter acontecido daquela forma. Isso é porque os do bem deixam acontecer para que você perceba que existe alguma coisa acontecendo e ocorrendo. Entendeu? Então, assim,
Esses espíritos, eles vão lá, eles tentam me manipular, não, porque eles sabem que não vão me manipular. Eles tentam me convencer, dizendo que podem me dar muitas coisas. E alguns fazem isso, outros fazem diferente. Por exemplo, outro dia eu estava entrando no meu quarto, tinha um espírito de branco, e ele falou, eu falando super bonito comigo. Aí eu comecei a conversar com o cara e tal, não sei o que. E ele parecia um espírito do bem. Ele começou a falar que ele estava substituindo meu mentor por causa disso. E o cara ficou 40 minutos falando comigo. Só que ele era super inteligente. Ele tinha um conhecimento de muitas coisas, super avançado. E ele falava um português perfeito. Só que aí no meio eu percebi que ele estava tentando me confundir, entendeu? E aí eu já percebi que era uma trap, né? Que é tipo um trap de Dota. Que era uma armadilha. Uma armadilha. O cara tava tentando me colocar uma armadilha. Então, isso acontece direto. E esses são os piores, porque você não consegue identificar ele. Né? Aí tem gente que fala, não, porque o espírito fala muito bonito. Se o espírito fala muito bonito, o diabo fez isso com Jesus no deserto. Isso, Se prostrares e me adorares, eu darei todos os reinos da terra e a glória deles. Os caras fazem isso comigo. Quer dizer, claro oferecer a prosperidade para Jesus. Não sou ninguém, mas eles fazem hoje o que enche a igreja é nego procurando prosperidade. Ninguém está indo lá por amor a Deus. É uma minoria que vai por amor a Deus. É verdade. A maioria quer prosperidade, quer cura, quer milagre. Isso é verdade. Por amor mesmo, não. Por isso que o amor está se esfriando. Eu vejo pelos meus vídeos. Remanescente fé é pequeno. Tem poucas pessoas que realmente amam a Deus. Eu faço vídeo, cuidado com a guerra, não sei o que, bum, explode. Mas vai ter uma peneira. Eu creio que vai ter uma peneira no mundo. O mundo vai passar por uma provação. E aí sim, as pessoas vão se voltar a Deus. Porque, sabe, não vai ter outro caminho. Não vai ter outro caminho. E isso é bíblico, cara. Né? Em Apocalipse capítulo 7, fala que havia uma grande multidão que ninguém podia contar. E é até interessante a colocação que você fez. Eles são inteligentes, fazem cálculos matemáticos rápidos. Então a polícia militar consegue calcular quantas pessoas tem na Paulista por metro quadrado. Né? E era uma multidão que ninguém podia calcular. Eles estão numa esfera celestial, eles estão de frente ao trono, mundo espiritual, né? E os anjos não conseguiam calcular de quantas pessoas tinham vestes brancas, palma nas mãos. Um pergunta para o outro, da onde eles vieram? E alguém responde, um ancião lá, né? Vieram da grande tribulação. Então, vai ter um período de grande tribulação, de grande provação na Terra, e que as pessoas não vão ter pra onde correr. Vai ter que só ir para Deus, não tem outro caminho. Né? É pela dor ou pelo amor. É melhor você chegar a Deus por amor, porque senão você vai chegar pelo pior caminho. E eu cheguei pelo pior caminho, mas eu não me arrependo, mas óbvio que era melhor não ter precisado passar por isso, né? Né? E nessa história toda, assim, Jesus é o gerente do planeta Terra. Sim. Imagino que, portanto, há gerente nesses outros orbes. E imagino também que Deus, do ponto de vista espírita, é o gerente do universo. Deus é o criador. Por exemplo, por que eu falo que não existe ateu? Porque até o ateu acredita em Deus. Porque se ele falar assim, não, eu acredito que o universo foi criado por um átomo, então um átomo é Deus. Porque é o início de todas as causas. Você não consegue colocar uma pizza aqui se você não pedir ela ou você não fabricar ela. Exato. Ela não vai aparecer do nada. Então alguma coisa tem que ter iniciado tudo. Esse início que é o arquiteto do universo, que é Deus. Exato. Então você pode falar que foi o átomo, que não sei o que. Até porque o universo tem expansão, ou seja, ele partiu de algum lugar. Então o Big Bang aconteceu e essa explosão ainda está rolando, ainda está acontecendo e ele foi criado de algum ponto. Segundo o que os espíritos me falam, esse universo que a gente vê, essa explosão, tudo é só um pedacinho do universo infinito. Sim. Entendeu? Eles falam isso pra mim. A gente consegue ver isso. Eles falam pra mim que o universo é infinito, isso aqui é só um minúsculo pedaço, embora seja extremamente, absurdamente grande, que você com 100 mil anos de luz não chega lá, chega aí na galáxia do lado, tal. Chega nada. Então, tipo assim, mas eles falam que é absurdo, absurdo. Então, assim, existe voltando ao Safã, Deus é o criador de todo o universo. E cada planeta tem ali seu governador. É basicamente isso. Cada governador é tipo do nível de Jesus. Mas assim, tem bilhões, trilhões, infinitos. E por que essas vidas aí evoluídas e tudo mais, por que você acha que elas precisam se fazer... eles precisam comunicar-se com a gente para... Não sei, meio que para convencer que eles existem. Não, eles não querem convencer que eles existem. Se eles quisessem convencer que eles existem, eles dividiriam essa mesa aqui em 5 com muita facilidade. Você assistiu um filme chamado A Chegada?
É o melhor filme de OVNI que eu assisti. Inteligentíssimo. Assiste, A Chegada. Vou assistir. Tá, então o que eles querem é assim, tem 10 pessoas aqui. Ele acredita, eu não acredito, ele não acredita e ela acredita mais ou menos. Eles querem dar para vocês 3 as questões espirituais. Eles não querem chegar em todo mundo. Exato. Porque eles poderiam muito bem chegar em todo mundo se eles quisessem. Sim. Chico Xavier foi convidado para ir na TV para fazer as coisas que ele fazia lá, ao vivo. Aí o guia dele, né, que era Emmanuel, falou assim, pô, onde você tá indo? Ele falou, nós somos na TV. Ele falou, nós não, mas você, que eu não vou não. Entendeu?